Que a água é o bem natural mais precioso para o ser humano, todos já sabemos. E o Brasil é privilegiado por possuir em seus rios em torno de 12% da quantidade de água doce do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, anualmente morrem 3,5 milhões de pessoas no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado de água, falta de higiene e de saneamento. São mais de 780 milhões de pessoas sem água potável para consumo. No Brasil, 19 milhões de pessoas de áreas urbanas não têm acesso à água tratada. Outras 21 milhões de pessoas de áreas rurais também não. Cachoeira do Sul é banhada pelo Rio Jacuí, que integra os 12% da cota brasileira de quantidade de água. E daqui sai a água que chega às torneiras residenciais. Mas o que grande parte das pessoas desconhece é o caminho percorrido por essa água. Na estação de tratamento, acompanhamos todos os passos que são em 4: floculação, decantação, filtração e distribuição. Enquanto a água captada do rio percorre um labirinto de tanques, cada um com um processo químico de tratamento diferente, a limpeza e purificação são processadas. Esses tanques de decantação retêm a sujeira mais pesada da água. Por isso, conforme a poluição da água que vem do rio, em média a cada 3 meses, eles passam por uma limpeza pesada. A etapa final do trajeto da água são esses reservatórios enterrados, onde se processa a etapa final do tratamento. Dentro do reservatório ele vai receber uma pós-cloração, que é para garantir que aqueles germes, bactérias sejam totalmente eliminados, e mais o flúor, que é para evitar cárie nos dentes. A partir daquele reservatório ali, através de outro grupo de motor-bombas, a água é distribuída para a cidade. Aí ela vai para cá, para as casas e para os reservatórios, onde abastece toda a cidade. A estação trata 300 litros de água por segundo. O abastecimento local conta com estoque de 5.800.000 litros de água em 13 reservatórios espalhados pela cidade. Parece muito, mas é suficiente para apenas 2 horas de bombeamento e consumo. Sandro exibe a amostra das etapas de limpeza. O rio está com pouca chuva, né? E aí a água fica muito estabilizada, fica limpa, né? Aí quando vem o inverno ou chuvaradas, aí modifica bastante a coloração e a característica da água bruta. Esse processo todo é monitorado por análises, e as análises são feitas aqui dentro do laboratório. A análise é muito importante nessa etapa do tratamento, porque a análise ela vai fazer a correção do tratamento, ou seja, se precisa aumentar a quantidade de produtos que está sendo utilizado no tratamento, ou se pode diminuir. Então, assim, a análise é muito importante para a gente ter o resultado correto do tratamento, se está sendo bem feito, se não precisa acrescentar ou diminuir qualquer produto. Nessa época agora que o rio está mais estabilizado, porque a chuva não tem sido muita, está mais normal, mais estável. Quando tem um volume muito grande de chuva, aí sim o rio fica maior, o volume de água é maior, a sujeira do rio é maior, e aí a gente tem que fazer os ajustes, mas tudo, sempre o monitoramento é feito aqui dentro. A gente faz análise da água bruta, da água decantada e da água tratada. Em Cachoeira do Sul, entre os consumidores, existe uma velha máxima de que faltou luz, falta água também. E a grande questão são os geradores. Mauro, o que falta para que essa máxima pare de ter razão, deixe de funcionar aqui em Cachoeira do Sul? Sim, os geradores já dão total de 3, né? 2 já estão instalados em funcionamento, que é na Praça Borges, ali na famosa Praça da Caixa d'Água, na estação de tratamento, que é onde nós estamos aqui agora, e junto à captação de água bruta lá no Rio Jacuí, que está em obras, né? A obra já fica concluída até o meio do ano, a obra civil, a parte civil, e na sequência vai ser feitas as instalações e acredito que até o próximo verão esse gerador da captação já esteja funcionando em automático e a gente não tenha mais problemas de falta d'água em função da falta de energia. Enquanto isso, né, o gerador continua aquela opção que a gente fez de colocar o gerador no caminhão e colocar em operação sempre que falta energia por um período mais prolongado. Nós fomos conferir de perto o andamento da obra. Esta
aqui é a base da estrutura que vai abrigar o gerador, que fica localizado aqui no ponto de captação de água da Corsã, na beira do rio. E existe uma preocupação especial com relação à altura dessa estrutura, porque em época de cheias do rio Jacuí, a água sobe a até mais ou menos 4 metros de altura e o gerador tem que estar bem protegido. Em Cachoeiro do Sul, Mauro, fora a questão do gerador que já está em andamento, a obra que deve entrar no segundo semestre em funcionamento, alguma outra previsão de investimento por parte da Corsã? Os investimentos, essa questão, por exemplo, da questão das válvulas eliminadoras de ar é um investimento, as válvulas reguladoras de pressão, redutoras de pressão, que também nós já temos algumas já para serem instaladas, que vão melhorar, em alguns setores a gente tem pressão excedente, também é um outro investimento. A continuidade da substituição de redes, que a gente já mensurou aí os novos trechos que precisam ser feitos, já foram encaminhados e esperamos que agora a nova gestão, né, Helena, dê continuidade nesses processos aí que já estão em andamento. O gerente da estatal também salienta o grande percentual de água tratada desperdiçada e a importância de se preservar o rio Jacuí, a nossa maior fonte natural. A gente tem o que se chama de perdas físicas e perdas não físicas, né? As perdas físicas são em maior, né, um percentual maior, porque realmente o sistema, a gente tem o que se chama cachoeira, é o que se chama de cidade baixa, ou seja, não há um grande aglomerado de prédios, então a gente tem uma extensão muito grande de redes, né, que logicamente contribui para uma frequência maior de rompimentos. Então as perdas físicas se sobrepõem às perdas não físicas, que são perdas físicas vazamentos, né, propriamente, e as perdas não físicas, que são os desvios de água, submedição de medidores que estão medindo errados, enfim, mas com certeza a perda física ainda é o índice maior. Mauro, o fato de nós termos um rio Jacuí aqui maravilhoso, limpo e abundante, pode-se dizer assim, com a água de qualidade, facilita um pouco o trabalho de vocês? É um privilégio a mais? É um privilégio, sem dúvida, é uma água de boa qualidade, a água in natura é uma água boa e importante salientar sempre, né, a questão do cuidado que é preciso ter, porque a gente está numa região basicamente arrozeira, né, onde nós temos aí ao longo do leito do rio várias lavouras. Então o cuidado do manejo do solo e também com a aplicação de produtos, a responsabilidade dos nossos arrozeiros também contribuem muito para a nossa qualidade de água, né.